Olá, pessoal. Bom, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos com operações com números irracionais. Então, agora, na página 348, nós vamos agora começar a estudar racionalização de denominadores. Se está falando que é racionalização de denominadores, é porque tem fração, tá? Então, agora nós vamos ver as frações. E aqui ele deu um exemplo. Com base no teorema de Tales, determine o valor de x. Então, nós aprendemos já o teorema de Tales. Eu vou aplicar aqui o teorema de Tales. Então, eu posso pegar do lado esquerdo, raiz de 2 sobre 3. Aí, eu venho na outra transversal do lado direito. E na mesma ordem, eu vou pegar o 4 sobre x. Aí, eu monto aqui a minha proporção, tá? Então, raiz de 2, que é um número irracional. Aqui o número inteiro e a incógnita x. Montei a proporção. Quando tem um sinal de igual no meio, multiplica cruzado, tá? Então, o de cima com o de baixo tá aqui, raiz de 2x igual a 12. Quem eu quero achar é o x. Eu tenho que deixar ele sozinho. O raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. E assim nós terminamos o valor de x. Acontece que em uma fração, nunca o denominador pode ser um número irracional e nunca pode ter uma raiz. Então, anotem aí que o denominador nunca pode ser uma raiz. Seja ela quadrada, cúbica, qual for. Aí nós seremos obrigados a racionalizar. E o que seria racionalizar? É você tirar a raiz aqui do denominador. Ela não pode ficar aqui. E para que eu tire essa raiz, eu tenho que multiplicá-la por ela mesma. Porque aí vai acontecer isso, olha. Se eu multiplicar essa raiz por ela mesma, tem que ser em cima e embaixo, numerador e denominador, porque é uma fração. Então, aí vai ficar 12 raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado, que nós já aprendemos, certo? Então, aqui é raiz quadrada, eu vou cortar esse 2 com a raiz e a raiz vai sumir. E é exatamente o que eu quero. Vai ficar 12 raiz de 2 sobre 2. Tirei a raiz, né, do número 2 aqui. Isso se chama racionalizar. Aí, como aqui está multiplicando, eu ainda posso aqui reduzir, fazer a divisão. 12 dividido por 2 dá 6, e a raiz de 2 permanece, porque é um número irracional. Ok? Então, vamos ver aqui no enunciado o número 3. Vamos multiplicar o denominador por um número irracional, de tal forma que o produto obtido, produto é a multiplicação. A multiplicação obtida seja um número racional, ou seja um número inteiro, tá? Igual ao radicando, dado que no caso aqui é 2, o radicando é 2, o radical é a raiz. Então, esse exemplo é o mesmo aqui do Tales, tá? Que eu fiz aqui. Então, aqui na letra A, se eu multiplicar raiz de 2 por raiz de 2, eu posso obter o resultado de duas maneiras. 2 vezes 2 dá raiz de 4, e raiz de 4 é uma raiz exata, vale 2. A raiz, que é o radical, sumiu. Ou eu posso fazer raiz de 2 vezes a raiz de 2, que vai dar raiz de 2 ao quadrado, corta a raiz com o expoente, e eu vou ficar só com o número inteiro 2. A raiz sumiu, que é o nosso objetivo. Na letra B, ele diz: para que a expressão fracionária não se altere, o numerador e o denominador devem ser multiplicados por um número
por um número, pelo mesmo número. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar 12 raiz de 2 e vou racionalizar aqui. Aí, eu vou pegar, ó, se eu multiplico o denominador, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar o numerador pelo mesmo. Então, foi o que eu fiz ali, no Teorema de Tales, e é o mesmo exemplo. Aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado, eu vou cortar o expoente com a raiz, vai ficar 12 raiz de 2, que esse número eu não posso alterar, é irracional, dividido por 2. Aqui, o número natural com o natural aqui, eu posso dividi-los. Então, aqui vai dar 6 raiz de 2, na letra B, que é o que eu fiz ali na outra página, ok? E na letra C, ele pede para você utilizar esse recurso na calculadora, tá? É opcional aí, se vocês quiserem fazer, não há necessidade. Vamos agora iniciar os exercícios. Olha lá, racionalize os denominadores. Se aqui é raiz de 5, eu tenho que eliminar essa raiz. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 5. Então, vai ficar 10 raiz de 5 e aqui embaixo, raiz de 5 ao quadrado. Vou cortar aqui, a raiz vai embora, que o objetivo é esse. É tirar o radical, que é a raiz, aqui do denominador. Aqui vai ficar 5. Você pode dividir o 10 com o 5, que vai dar 2. O resultado aqui é 2 raiz de 5. Ok? Agora aqui, mesma coisa. Raiz de 3, eu tenho que eliminar essa raiz aqui de baixo. Então, vou racionalizar, multiplico tudo por raiz de 3. Lembre-se que na multiplicação, basta que os índices sejam iguais. Aí, eu posso multiplicar. Então, aqui vai ficar 2, 2 vezes 3, 6, raiz de 6. E aqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Corta o expoente com a raiz, vai ficar 2 raiz de 6 sobre 3. E agora o último, esse 2 é um número natural aqui, ele está indicando que tem 2 raízes de 3. Quem eu quero tirar é a raiz, então eu vou racionalizar aqui pelo raiz de 3. Olha lá, vai ficar 9 raiz de 3 e aqui 2 raiz de 3 ao quadrado. Agora, 9 raiz de 3, aqui eu vou cortar, vai ficar 2 vezes 3. A raiz eu cortei, só ficou 3. Então, vai ficar 9 raiz de 3 sobre 6. Tá aqui o resultado. E o objetivo é tirar a raiz do denominador, porque ela não pode ficar no denominador. E nós tiramos. Então, é só multiplicar o denominador por uma raiz idêntica a ele. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem durante a aula. Obrigada.